Queridos, eu gostaria de compartilhar nessa noite uma palavra com vocês. E antes de fazê-lo, queria que a gente pensasse um pouco que tipo de vozes nós estamos ouvindo ultimamente. Quais são as vozes que estão falando forte e alto ao nosso coração? Nesse mundo nós temos muitas vozes, levando muitas mensagens, trazendo muitas informações, muitos sentimentos. E aquilo que nós queríamos compartilhar nessa noite é exatamente a que tipo de voz eu e você estamos dando ouvidos. A voz da esperança ou da desesperança? Da confiança ou da desconfiança? Da certeza ou da incerteza? Queria que a gente pensasse um pouco nisso, porque nós somos influenciados por aquilo que ouvimos, não tenha dúvida disso. Nós somos influenciados por aquilo que ouvimos. Aquilo que entra nos nossos ouvidos tem capacidade de influenciar, de direcionar a nossa vida. Por isso eu queria que você refletisse, pensasse nessa noite, nessa palavra que eu creio que Deus está trazendo ao meu e ao teu coração nessa noite. Eu queria começar lendo apenas um versículo, depois vamos ler outros. E esse primeiro versículo está registrado em Ezequiel. Ezequiel no capítulo 43. Ezequiel 43, versículo 2. Ezequiel 43, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Nesse primeiro versículo que a gente leu, a gente pode perceber aqui que o profeta Ezequiel, ele relata que ele ouviu a voz do Senhor. E qual foi o testemunho a respeito da voz do Senhor? O que Ezequiel diz da voz do Senhor? Ele diz assim: era como a voz de muitas águas. Muitas águas. Mas é interessante que na vida do próprio profeta Ezequiel, não foi esta a única ocasião em que ele ouviu a voz de Deus desta forma. Logo no início do seu livro de Ezequiel, encontramos um relato também de uma visão que Deus vai dar para Ezequiel. E nele, ou seja, nessa visão, Ezequiel comenta acerca da voz do Senhor. Aí no mesmo livro de Ezequiel, agora no primeiro capítulo, capítulo de número 1, versículo 24, Ezequiel 1, 24, diz assim: andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército.
Parando, eles abaixavam as suas vozes. Percebam nesse segundo texto, do mesmo profeta Ezequiel, a gente pode ressaltar aqui as expressões como ruído e estrondo, quando ele se refere à voz do Senhor. E ele vai dizer como a voz de muitas águas. Novamente, a verdade que se quer transmitir nesse texto não está necessariamente ligada à água, mas sim ao barulho que ela faz. Mas além do profeta Ezequiel, o profeta Jeremias também, ele vai dar um testemunho parecido. Se não, abra lá a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 51, versículo 16. Jeremias 51, 16. Diz assim a palavra de Deus: fazendo ele quem? Deus, ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde os confins da terra, envia os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Tal como os dois profetas que vimos, Ezequiel e Jeremias, no Novo Testamento, o apóstolo João, quando ele está exilado na ilha de Pátimos, ele também tem uma profunda experiência com Deus. E nessa experiência de João, já no Novo Testamento, João vê o Senhor Jesus ressuscitado. E o texto lá de Apocalipse diz que ele ouve também a sua voz. E o seu relato, o relato de João, já no Novo Testamento, séculos depois, é idêntico ao que já vimos de Jeremias e de Ezequiel. Mostra que há uma característica pertencente à voz de Deus. Se não, observe Apocalipse 1, versículo 15. Quando João diz assim: os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha. Agora, olha o que diz o restante: a sua voz como a voz de muitas águas. Nós temos aqui 3 testemunhos, de Ezequiel, de Jeremias e de João. E a gente percebe que, com essa quantidade de textos, que poderíamos citar outros, não é? A gente percebe que essa informação de que a voz de Deus, como a voz de muitas águas, não é apenas uma descrição, mas uma ênfase que a Escritura dá da voz do Senhor. A voz dele é como voz de muitas águas. E Deus quer que nós entendamos e vivamos essa verdade. Na realidade, o que Deus está querendo falar conosco é que Ele quer que a voz dele seja para nós como voz de muitas águas, intensa, alto, forte, que não deixe nenhuma dúvida. E eu queria ver exatamente com vocês o significado dessa expressão, voz como de muitas águas. A ênfase que a palavra de Deus dá a esse detalhe, da descrição da voz de Deus como sendo uma voz de muitas águas. O que é ter voz como de muitas águas?
Na realidade, não é a quantidade de água em si que vai oferecer o exemplo utilizado na palavra de Deus. Nós podemos ver que a expressão aparece ligada a outros termos, como ruído, estrondo, que nem sempre tem a ver com água. Na verdade, o exemplo está ligado ao barulho que as muitas águas podem produzir. Mas nem sempre as muitas águas fazem barulho. Você pode, por exemplo, estar no meio do oceano, navegando num navio, mar tranquilo, olhar à sua volta, ver muitas águas e muitas águas, mas ainda assim estar tudo em silêncio, desde que não haja nenhuma tempestade. O que se percebe então é que não é a quantidade de água em si que a Bíblia está falando, mas sim do ruído que ela produz. E nessa noite, nós queríamos falar desse paralelo que Deus nos oferece na sua palavra. E quando a gente lembra de águas, nós poderíamos citar quedas de águas, cachoeiras, cataratas, não é? Já tive a oportunidade, aliás, fomos até junto com a Vera, né? Uma vez fomos com ela, outra vez só com a família, visitar ali as cataratas de Foz do Iguaçu, né? E a gente pode perceber o barulho que aquelas águas, principalmente se nós formos ali depois de um tempo de chuva, as águas estão volumosas e elas fazem um barulho tremendo, né? Quando a gente se aproxima daquelas águas ali, das cataratas do Iguaçu, a gente pode observar o volume de água, é um negócio espantoso. E tem um caminhozinho que você faz, você chega perto, mas não muito. Você chega a uma determinada distância e você chega a se respingar com vamos chamar assim, a fumaça da água, não é? Aquela quantidade de água descendo e a gente sai dali molhado, não é? Da quantidade de água que desce assim. Mas uma coisa interessante, que quem já teve a oportunidade de ir lá, e eu tive essa oportunidade, mesmo naquela gradezinha que você chega próximo à água, você consegue conversar com a pessoa do seu lado e ela ainda consegue lhe ouvir. Não é um barulho que você não consiga se comunicar com a pessoa que está do seu lado. Veja, uma quantidade de água enorme, ela faz barulho, mas você, quando está ali, obviamente, por uma medida de segurança, a pontezinha que eles fizeram, ela chega até um limite que oferece às pessoas que visitam segurança. E você conversa com a pessoa do lado, a pessoa consegue lhe ouvir. Mas é possível, em alguns lugares, né, você... eu li de uma cachoeira, e alguém estava compartilhando esse testemunho, de uma cachoeira em que você consegue ir uma cachoeira menor, com menos água do que as cataratas do Iguaçu, mas que você consegue chegar próximo a ela, muito próximo.
E quando você chega próximo dessa cachoeira, que há uma quantidade também de águas muito grande, mas não tanto quanto a de Foz do Iguaçu, mas há uma característica ali. Ali você consegue chegar tão perto da água, mas tão perto da água, que acontece um fenômeno. Você fala e as pessoas não conseguem ouvir, porque você está muito próximo da água. A água, com menor volume, com menor quantidade, mas o barulho, porque você está tão próximo dela, você não consegue ouvir outras coisas, ainda que seja uma pessoa do seu lado, por causa do barulho que ela produz. O ruído de muitas águas, em outras palavras, é um ruído que encobre os outros. Quando a gente deu esse outro exemplo de uma cachoeira menor, mas que você se aproxima tanto que o barulho dela não permite que você ouça um outro barulho. E é aqui que nós gostaríamos de fazer um paralelo com a voz do Senhor. Como assim, pastor? A voz do Senhor é uma voz que precisa encobrir as outras vozes. A voz do Senhor é uma voz que precisa encobrir as outras vozes. Nós começamos essa palavra falando de diversos tipos de vozes que nós ouvimos, dia a dia, diariamente. Vozes de incerteza, vozes de desconfiança, vozes que vão entrando pelos nossos ouvidos e que têm a capacidade de nos influenciar. Notícias, algo que alguém diz, as vozes que vão pipocando ao nosso redor, muitas vezes tiram a nossa paz, tiram a nossa confiança, abalam a nossa fé. E nessa noite, nós queríamos falar do desejo que Deus tem de que a sua voz chegue com tamanha intensidade na minha e na tua vida, a ponto de nós não ouvirmos outras vozes. Que a voz do Senhor seja de tal maneira, tão alto, que ela prevaleça. Ele quer que a sua palavra prevaleça sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre qualquer outra voz nesse mundo. Quais são as vozes que você tem ouvido? Será que são vozes mais altas do que a voz do Senhor? Daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus quer falar comigo e com você, daquilo que Ele tem falado. Atos, capítulo 19, verso 20. Atos 19, 20, diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Olha que texto interessante. A palavra do Senhor crescia poderosamente. Era tão intensa que prevalecia sobre outras vozes. Não só sobre outras vozes, mas prevalecia em mim. Era a voz que eu ouvia e cria nela.
A gente pode observar, analisando esse texto, o que aconteceu lá em Éfeso, nessa cidade da Ásia, pode e deve acontecer conosco. Afinal, não foi na cidade em si que a palavra cresceu, mas na vida dos habitantes dela. Quando esse texto é escrito e se refere aos crentes de Éfeso, não está se referindo à cidade em si, mas aos crentes, aos habitantes. E se isso ocorreu na vida deles, pode e deve ocorrer na minha e na sua vida. Quando a Bíblia fala do crescimento da palavra, fala de como ela cresce na minha vida e na sua vida. Na vida dos crentes. Como? À medida que damos espaço à palavra do Senhor, à medida que inclinamos o nosso coração à palavra de Deus, experimentamos uma intensidade maior da sua operação nas nossas vidas. À medida que damos espaço. Que tipo de voz você tem ouvido? Que tipo de voz tem influenciado a tua vida? A voz do Senhor ou a voz desse mundo? Ou a voz das circunstâncias ao redor de você? Observe, queridos, que a palavra não apenas crescia, mas ela prevalecia. Prevalecia sobre o quê? Sobre outras vozes, sobre outros ruídos. E isso aqui é exatamente o que é experimentar a voz do Senhor como voz de muitas águas. É ouvir a voz dele tão intensa e fortemente que não vamos ouvir outras vozes. Que outras vozes não vão mais influenciar a nossa vida negativamente. Não vão colocar em xeque, em dúvida a nossa fé. Porque outras vozes têm se levantado tentando abalar a nossa fé, tentando estabilizar a nossa fé, tentando desestabilizar a nossa vida cristã. Por outro lado, há pessoas que justamente experimentam o contrário. Como assim? Outras vozes estão encobrindo a voz do Senhor em suas vidas. Há muitas pessoas cujas outras vozes deste mundo estão sendo mais audíveis do que a voz do Senhor. Estão sobrepondo a voz do Senhor. Estão sobrepujando a voz do Senhor. E é nessa noite, a palavra que o Senhor quer trazer sobre você, quais são as vozes que estão falando ao seu coração. Mas uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: há um fator determinante que diferencia um grupo do outro. Qual o grupo do outro? Há um grupo cuja voz do Senhor tem prevalecido, tem sido alta, voz de muitas águas. Há um outro grupo cuja voz não tem sido tão forte, não tem sido tão prevalecente, não tem sido como voz de muitas águas. Qual a diferença desses dois grupos? Por que a palavra de Deus prevaleceria na vida de uma pessoa e não da outra? Sem um motivo. O que determina essa diferença de alguém que está ouvindo a voz de Deus e alguém que está ouvindo a voz desse mundo? E aí você vai lembrar do exemplo que eu dei no início, da cachoeira do Iguaçu, da queda do Iguaçu e daquela outra cachoeira não muito forte, mas que ali, tão próximo a ela, não conseguia se ouvir nada. E sabe qual é a diferença? O que determina a diferença? A distância
da água é que vai determinar a diferença. Citamos como exemplo o ruído das águas, das cataratas do Iguaçu, onde a gente pode perceber com quanta intensidade de água conseguimos conversar com as pessoas. Mas citamos o outro exemplo, daquela cachoeira, que embora com menos volume, mas pela proximidade, ela se tornava tão forte que nada mais se ouvia, ainda que nós estivéssemos ao lado da pessoa, ela não consegue nos ouvir. O que nós queremos aprender com isso? Assim também, queridos, se dá com a voz de Deus. Como assim? Se nos aproximarmos da sua palavra, se nós nos chegarmos mais próximos à sua palavra, com certeza ela há de cobrir todas as outras vozes. Como aquela cachoeira, menor, mas pela proximidade ela consegue fazer isso. Quanto maior a distância, embora haja volume, você pode ouvir outras vozes. O propósito divino é que estejamos, amados, tão próximos da palavra de Deus, que ela prevaleça sobre toda e qualquer voz, abafando-a por completo. Abafando-a por completo. O grande problema nosso, muitas vezes, é nós estarmos distantes da palavra de Deus. É a nossa distância da palavra. Porque então, quando nos distanciamos da palavra, embora conheçamos a palavra, estejamos vendo o volume da palavra, mas se ela está distante de nós, isso vai fazer com que possamos ouvir outros ruídos, outras vozes, que vão nos trazer confusão, que vão nos oferecer outros caminhos. Faz-se necessário a gente esclarecer que nós não estamos falando de quanto você conhece ou lê a Bíblia. Mas, pastor, eu leio a Bíblia todo ano, eu tenho lido muito a Bíblia. Não é essa a questão, quanto a gente leu, quanto a gente conhece, mas do quanto eu e você estamos perto da palavra. Que ela se torna a única fonte que os nossos ouvidos estão ouvindo. A quantidade não afeta tanto como a proximidade dela. Às vezes nós podemos ler muita quantidade, mas estamos longe dela. Ela não tem feito diferença na nossa vida. A lição que aprendemos com esses exemplos que falei lá da catarata e da outra cachoeira, está relacionada exatamente com a distância. O que faz a diferença não é o tanto de água que cai, mas se eu estou ou não próximo a ela. Há crentes que conhecem a Bíblia já há muitos anos. E o tanto que leram, estudaram, é semelhante ao volume de águas do Iguaçu. É muita coisa. Mas o que acontece? Se nós não vivermos próximos da palavra, ela não será suficiente para abafar as outras vozes que vêm sobre a nossa vida, sobre os nossos ouvidos.
O que isso quer dizer? Não adianta estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. E eu já disse isso aqui algumas vezes. Se há alguém que conhece a Bíblia muito mais do que nós, é o diabo, Satanás. No entanto, ele não está perto da palavra, ele não vive a palavra, ele não se submete à palavra. Podemos conhecer muito a palavra, mas se não vivermos embaixo dela, se ela não for a maior voz da nossa vida, não vai adiantar apenas conhecê-la e tê-la lida muitas vezes. É preciso que ela faça diferença na nossa vida. É preciso que ela seja a voz mais forte da nossa vida. E que muitas vezes não é. Muitas vezes outras são as vozes que estão falando mais alto ao nosso coração. E como isso nos torna inseguros, nos torna como quem não tem destino. Por outro lado, nós podemos ter irmãos que, pelo pouco tempo que serve ao Senhor, as suas águas, ou seja, o conhecimento da palavra, são de um volume bem menor, que só podem ser comparadas assim a uma pequena cachoeira, daquela que a gente referiu. Só que essas pessoas, como vivem tão próximas da luz da palavra, possuem a palavra, e a palavra tem prevalecido em suas vidas, e tem feito com que a palavra, embora pouco conhecida ainda, não há uma quantidade muito grande de versículos, de palavra conhecida, mas aquele pouco tem sido algo que tem prevalecido na vida dessas pessoas. E é quando nós observamos crentes às vezes novos, com pouca experiência de igreja, mas que vivem intensamente a palavra, vivem debaixo da palavra, crendo na palavra e ouvindo somente a palavra, e conseguem ter experiências tremendas que muitas vezes nós que conhecemos a palavra tanto e tanto, há tantos anos, não experimentamos aquilo que talvez um crente novo esteja experimentando. Porque são pessoas que estão ouvindo única e exclusivamente a voz de muitas águas do Senhor. Portanto, não é o estar diante de muitas águas ou numa cachoeira com menos água. O que vai fazer diferença é a distância com que cada um se encontra dessas águas. Aliás, quando a gente fala de água, a Bíblia diz que a água é um dos símbolos da palavra de Deus. Fostes lavados com a água, com a palavra. A Bíblia já fala de água como a palavra. Se o mais novo na fé, o de menor conhecimento, entram debaixo dessa pequena cachoeira, e o mais velho na fé, de maior conhecimento, permanece longe de sua catarata, em que a voz de Deus está chegando mais alto? É óbvio, no que estão próximos daquilo que já possuem. A voz do Senhor será como a voz de muitas águas, encobrindo as outras vozes e ruídos, somente quando nos colocarmos bem próximos dela. Enquanto não nos colocarmos próximos da palavra de Deus, a ponto de só ouvir a ela, outros sons estarão tentando nos desviar, tirar a nossa atenção, fazendo-nos talvez andar por outros caminhos, que não o caminho dele. Talvez uma pergunta que cabesse aqui fosse, mas o que é estar próximo? O que é estar próximo?
Estar próximo à palavra não é apenas ler e conhecer as Escrituras, mas permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós com a palavra. É necessário permitir que a palavra mude a nossa vida. A Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se há muita leitura da palavra, mas não há mudança de atitude, a palavra não está prevalecendo na nossa vida. Se nós continuamos a ser as mesmas pessoas, nos deixando influenciar pelos mesmos motivos, pelas mesmas motivações mundanas, a palavra de Deus não está prevalecendo na nossa vida. Por exemplo, eu posso ser um profundo conhecedor, até ensinador da palavra, da fé bíblica. Dizer às pessoas, as Escrituras dizem isto, isto e aquilo. Mas da minha vida cristã, na hora que eu precisar exercitar a minha própria fé, posso ser vencido pela voz da dúvida. Conhecemos, falamos, ensinamos, mas na hora de colocar em prática, às vezes falhamos, porque ela não tem sido vivenciada na nossa vida. Por isso que nós falamos ainda há pouco, já um cristão novo, convertido, que não tenha nenhuma bagagem profunda da Bíblia, nem sabe explicar ainda direito a fé. Ele pode ler uma porção da palavra, uma promessa, e permitir que o Espírito Santo trabalhe em seu íntimo, revelando a palavra, o que fará com que ela se torne voz de muitas águas para ele. E então ele terá provado o poder da palavra do Senhor, abafando a voz da incredulidade e dando a ele a vitória no combate da fé. Quantas vezes nós somos atacados pelas vozes da dúvida? Quando nos afastamos um pouco da voz de Deus, podemos começar a ouvir outras vozes insinuosas, tentando nos afastar, tentando arrancar a nossa fé, tentando arrancar os nossos princípios, tirar a nossa confiança. É claro que nós não estamos dizendo que não há valor em estudar a palavra, em conhecer a Escritura. Paulo diz lá em 2 Timóteo 2,5 que nós devemos dedicar-se muito ao estudo da palavra. Quem dera se cada crente lutasse contra a ignorância em busca de mais e mais a palavra de Deus. Seria uma revolução. Mas o que nós queremos dizer é que apenas isto, apenas estudar a palavra não basta. E nem tampouco determina o sucesso da nossa vida cristã. Não basta apenas conhecer a palavra, precisamos conhecer e nos manter próximos da palavra, não podemos nos distanciar da palavra. Hoje, queridos, nós temos visto líderes, crentes, igrejas, vivendo distanciados da palavra. É possível, e temos visto isso, pessoas que se dizem cristãs, tementes a Deus, seguidoras de Jesus, e que estão vivendo longe da palavra. Cada dia a gente observa escândalos no meio evangélico, no meio de religiosos, entre pastores, padres, sacerdotes, homens que deviam estar comprometidos com Deus e com a sua palavra, mas que não estão vivendo esse comprometimento. Distanciar-se da palavra não é deixar de saber, não é deixar de conhecer a palavra, mas sim deixar de ser sensível,
de viver e experimentar aquilo que conhecemos, aquilo que cremos, aquilo que ensinamos. Precisamos ser praticantes da palavra. Nestes dias, amados, nosso Pai Celeste está nos convocando para que nos aproximemos novamente das muitas águas e permitamos que elas abafem as outras vozes e ruídos em nossas vidas. Ao escrever aos Coríntios, Paulo mostrou nos capítulos 12 e 14 da sua primeira epístola que Deus é um Deus que fala. E ele diz que já não mais servimos a ídolos mudos, mas a um Deus vivo que fala com cada um de nós. Mas ao mostrar que podemos ouvir a voz do Senhor, ele também deixou claro que podemos ouvir outros tipos de vozes. 1 Coríntios 14, 10. Olha o que Paulo vai dizer escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 10. Há, por exemplo, muitas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significados. Lemos que não somente há línguas diferentes, mas vozes diferentes. Ouvimos muitas espécies de vozes em nossa vida espiritual. É a voz do diabo, é a voz do mundo, é a voz da carne, que são cruéis inimigos meu e seu. E esses inimigos, tentarão de todas as formas abafar a voz de Deus em nós, para que lhes demos ouvidos. Por outro lado, amados, se deixarmos a palavra de Deus se manifestar com voz de muitas águas, então as demais vozes é que serão encobertas e a palavra de Deus prevalecerá. Há muitos tipos de vozes no mundo e muitas vezes nos sentimos pressionados a dar ouvido a uma voz que não se harmoniza com a voz de Deus. Reconhecemos que a voz do Senhor diz exatamente o oposto daquela voz que nós estamos ouvindo. Sabemos que estamos errando, mas ainda assim ficamos de tal maneira presos que acabamos por seguir na direção errada. E o que acontece no final? Nos frustramos, condenamos e lamentamos a nossa infeliz hora em que demos ouvidos àquela voz que não era a voz de Deus. Por que não ouvimos a palavra de Deus? Como é possível saber o que o Senhor diz e ainda fazer o contrário? A razão disso é que estamos distantes da palavra de Deus naquela área. Essa é a única explicação por que isso ocorre. Por que muitas vezes conhecemos a palavra e fazemos exatamente o contrário da palavra? É porque estamos distantes dela. Se nos aproximarmos do que Deus diz, recebendo a vida e a revelação do Espírito Santo naquela área, então as outras vozes serão encobertas. A voz do Senhor falará mais alto. Se nos afastarmos da palavra, e não me refiro ao livro em si, mas à palavra viva, então as demais vozes, essas, sobressairão. E a pergunta que não quer calar: que voz tem prevalecido na tua vida, na minha vida, na nossa vida? Qual é a voz que tem prevalecido? Nós temos aqui alguns exemplos de vozes
que costumamos ouvir. A voz da tentação. A voz da tentação. Como fala alto a voz da tentação? E se a voz do Senhor não for como vozes de muitas águas, nós vamos ceder. A voz da maioria. Todo mundo faz. Que isso, rapaz? Vamos lá. Você é melhor que os outros? A voz da dúvida. A voz da ganância. A voz dos mexericos. A voz do desânimo. Não, deixa isso para lá. Esquenta não. A voz do preconceito. A voz do medo. A voz do comodismo. Para cada uma delas, para cada uma dessas vozes, o princípio da vitória é o mesmo. Qual é o princípio da vitória para essas vozes, pastor? Voltar à palavra. Voltar à palavra, ouvir a palavra. Não apenas ler, mas meditar e deixar que o Espírito da verdade opere no nosso íntimo, avivando a nossa consciência espiritual. Que tipo de voz tem prevalecido na sua vida? Que tipo de voz tem conduzido você? Qual a voz que você está ouvindo? As decisões que você tem tomado ou vai tomar é baseada em que voz? Na voz de quem? De Deus? Ou nessa voz que tem falado mais alto? Porque às vezes temos nos afastado da voz de Deus. Queridos, que Deus nos abençoe. Que a sua voz possa falar muito mais alto na minha vida e na sua vida. Que a voz de Deus não seja apenas uma voz distante, poderosa, mas distante, mas que ela esteja tão próxima a mim e a você, que as outras vozes não tenham vez na minha e na sua vida. Amém, queridos? Amém. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós queremos estar próximos, bem próximos à Tua voz. Senhor, reconhecemos que há muitas vozes nesse mundo que tem falado alto aos nossos ouvidos e que tem tentado abafar a Tua voz. E nessa noite, Pai, o Senhor nos fala de que precisamos nos aproximar mais de Ti, da Tua palavra, para que ela fale tão alto, para que ela soe tão alto, que outras vozes não tenham espaço, não tenham oportunidade de falar mais alto do que o Senhor na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz. Ó Deus, quando as vozes desse mundo vierem aos nossos ouvidos, que possamos rejeitá-las. Senhor, que possamos buscar ouvir única e exclusivamente a Tua voz, e que ela se faça aos nossos ouvidos como voz de muitas águas, tão alto, tão forte, que nenhuma outra prevaleça. Essa é a minha oração, e a oração que eu faço também pelos meus irmãos, pela Tua igreja, Pai. Ajuda-nos a viver segundo a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a ser praticantes da Tua palavra. Pai querido, assim nós oramos. E pela fé,
te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.